Seja bem-vindo, seja bem-vinda, amado e amada irmã em Cristo Jesus. A você toda a paz e todo o bem. Eu, Paulo Ângelo, quero acolher a você, em nome de nosso pároco, Padre Sérgio Carres, aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Cianorte, Diocese de Umuarama, para este programa Jubileu em Ação. Nós estamos nesta caminhada de fé e ao encontro da comemoração do Jubileu de Ouro da Diocese de Umuarama. Nós que estamos de encontro em encontro, fazendo um crescimento no conhecimento e na fé. No nosso último encontro, nós falávamos sobre o discipulado e o seguimento de Jesus. Tão importante para nós termos como exemplo a própria mãe de Jesus, a mãe de Deus, Maria, a discípula por excelência. Hoje, nós queremos dar continuidade a esta caminhada através deste tema. 16º encontro, que pode e deve ser realizado entre os dias 3 e 9 de agosto, cujo tema é Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Pois bem, este encontro ele está no nosso informativo diocesano, este instrumento de evangelização, que se você não tem acesso a ele de maneira impressa, você pode, através do site da Diocese de Umuarama, encontrar estes encontros, estas matérias, para ali você poder ler e aprofundar o que aqui nós queremos motivar com que você conheça, reze, partilhe em família, neste tempo de pandemia, onde tudo ainda permanece diferente do que conhecíamos. Neste mês de agosto, nós temos de maneira especial o tema Família, Casa da Palavra. Lembrando que o mês de agosto é um mês vocacional. Então, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento, para assim também discernirmos qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Para que nós possamos então iniciar este momento de partilha, façamos sobre nós o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O informativo propõe para nós uma oração inicial que eu quero rezar com você. Ó Cristo ressuscitado, no caminho de Emaús, foste companheiro dos discípulos. Fica ao nosso lado na jornada da fé e nos caminhos da vida. Promove em nós a compaixão, para que possamos acolher as pessoas e ouvir suas histórias. Renova o desejo de proclamar tua palavra, que ela nos ilumine e que tenhamos corações ardentes ao dar testemunho dela. Que o teu Santo Espírito abra nossos olhos para te reconhecer. Que a tua ressurreição renove a nossa vida até o dia em que nos encontraremos todos juntos na casa do Pai. Amém. Munidos da oração, nós podemos agora mergulhar na proposta de hoje, que traz como iluminação bíblica João, capítulo 16, dos versículos de 25 a 33, e capítulo 17, dos versículos de 1 a 3. A imagem a qual está aí representando esta passagem, ela ilustra justamente o que a palavra vem nos dizer. É o momento em que Jesus prepara os seus discípulos, dizendo a eles que até o momento falou como que às escuras, em parábolas, mas que chegada a hora que o Pai preparou, ele então iria lhes revelar toda a verdade. Por intermédio do Espírito Santo, pela graça do Pai, mas pela vontade do Filho. Tudo seria revelado. Meu irmão, nosso tema de hoje, como o informativo nos apresenta, é paixão, morte e ressurreição. Eu adicionaria uma palavrinha antes da paixão, vida, a vida de Jesus. Para entendermos a sua paixão, a sua morte e sua ressurreição, nós precisamos compreender como foi a vida de Jesus.
Algo muito bonito que esta semana eu meditava e pensava. Jesus dedicou 30 anos de sua vida para a sua família e somente 3 para os seus discípulos. Veja só que diferença. 30 anos ele escolheu a família, 3 anos com seus discípulos. Ele em família vivenciou tudo o que eu e você vivenciamos. E talvez até mais do que nós. Porque quantos de nós teve que ser fugitivo? Quantos de nós foi perseguido ainda no ventre materno ou com seus 2 anos de idade? Quem de nós conheceu a fome, o abandono, a falta de um teto, a sede, a vida de peregrino? Quem de nós viveu tudo isso? Ele viveu muito mais a humanidade do que nós, na nossa geração de hoje. A vida de Jesus, ela foi verdadeiramente humana. São Paulo vai nos colocar isso em suas cartas, dizendo que ele abriu mão da sua condição divina e viveu plenamente como homem, sendo a verdadeira face humana de Deus, mas também a face divina do homem. Ele revelou a plenitude da humanidade, exceto no pecado. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve tristezas, Jesus teve alegrias, Jesus sofreu perseguições. A vida de Jesus foi como que preparando-o e conduzindo-o para aquilo que era a sua missão. Primeiro, revelar o Pai, depois salvar a humanidade e, por terceiro, enviar seu Espírito Santo. Veja só, Jesus colocou-se sempre no seu viver do lado daqueles que eram excluídos do sistema político, econômico e religioso. Os abandonados, ou seja, os pobres, as prostitutas, os publicanos, os leprosos, os doentes, as crianças, as viúvas, os órfãos, samaritanos, os possessos, estrangeiros, mendigos, pescadores, mulheres. Imagine quantas pessoas que eram marginalizadas e foi para estas que Jesus mergulhou na sua existência. Pois bem, este mundo no qual ele escolheu e decidiu viver, encarnando-se através de Maria e estando no nosso meio, este mundo estava mergulhado no pecado. Não havia salvação para a humanidade até a vinda de Jesus. Este mundo mergulhado no pecado não podia suportar Jesus. Imagine um homem que viveu, cresceu pregando o amor, o perdão, mas também denunciando os erros, denunciando os opressores, como que mexendo com os privilegiados da sua época, ou seja, aqueles que viviam um fanatismo religioso, como os fariseus, aqueles que tinham sede de poder, como o Império Romano, aqueles que viviam a violência, como os bárbaros, aqueles que viviam da violência, da hipocrisia, como aqueles que eram doutores da lei, mas não a viviam, e tantos outros graves pecados religiosos e morais que habitavam e estavam no mundo. Jesus ele veio na contramão de tudo isso, revelando um Pai que antes era visto vingativo, como agora um Pai misericordioso. Pois bem, os grandes sentiram sua autoridade ameaçada por Jesus. Aí nós começamos a entender a paixão de Jesus. Porque a paixão indica todo o sofrimento que ele recebeu. Não só daquele momento lá no Gólgota, lá no Monte das Oliveiras. Não, muito antes, desde o ventre materno, com aquele sentimento que Maria pode ter tido de ser rejeitada. Ali já começava um sentimento de perseguição sobre Jesus, enquanto vida humana. Maria que tinha medo, mas confiava. Maria não vivia escondida
mas a Maria aparecia silenciosamente, mas sempre se colocava, se posicionava como discípula, como mãe de Jesus. Veja bem, o sofrimento de Jesus, esta paixão que vai culminar na morte deste inocente. A morte de Jesus foi um assassinato religioso, político. Foi um abuso da justiça. Ele foi condenado como um subversivo, aquele que só amou e ensinou a amar. O encontro desta semana, deste período, deste texto, desta iluminação bíblica, nos leva a meditar sobre tudo aquilo que Jesus viveu, como ele morreu na cruz. Esta cruz que tem para o mundo hoje o sentido do mistério e da dignidade, de um amor que foi levado às últimas consequências, mas que até a existência, até aquele momento de Jesus subir e ser pregado na cruz, era um sinal de maldição. Era um sinal do pior castigo para o pior dos piores ladrões e condenados. E Jesus transforma como o pior dos sinais no maior dos sinais. Dizer que Deus desejou que Jesus morresse na cruz? Não, jamais. Deus não desejou. Deus, ele acolheu aquilo que a humanidade deu como oferta, como maneira, como instrumento. Porque se você se lembra da nossa caminhada, a história da salvação, o homem estava desligado de Deus. Deus estava perto do homem, mas o homem estava longe de Deus. Deus desce, se encarna, Deus vive conosco, sofre, morre na cruz. Deus aceita aquilo que a humanidade dá, para fazer daquilo como sacrifício, mas também uma oferta de amor ao Pai. Jesus faz da cruz a salvação da humanidade. E não haveria sentido na cruz se ele não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse voltado à vida. Não de uma forma somente de reviver, não. Ele ressuscitou em um corpo glorioso, tanto que as mulheres não o reconheceram. Aquele momento em que ele aparece ressuscitado. Então veja bem, nessa imagem, a qual a cruz é exposta, o momento máximo da paixão, o momento máximo onde Cristo morre. Deus não planejou nem desejou a cruz. Ele não ama o sofrimento. Existe cruz porque existe pecado. É isso que nós oferecemos a Deus. O nosso pecado, é só isso que é nosso. Mas, sobretudo, existe cruz porque existe amor. O sentido da cruz para nós cristãos, o sentido da morte de Jesus, não era um castigo sobre ele. Era castigo que seria para nós, mas por amor ele tomou sobre ele e cancelou todas as nossas dívidas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. E morrendo ali, precipitou na morte, que é um evento que todos vamos passar, precipitou na morte toda a condenação. E hoje nós podemos dizer que nós somos salvos pela morte e ressurreição de Jesus. Então veja só, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo constituem um mistério pascal. É um mistério. O mistério da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da Boa Nova, que os apóstolos e depois deles a igreja devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se uma vez por todas, pela morte redentora de seu Filho Jesus Cristo. Compreender a cruz com olhos humanos não é possível. É loucura, diz Paulo. Para o mundo que olha com os olhos da carne, é loucura. Para nós, que temos a graça do auxílio do Espírito Santo, olhar para a cruz é penetrar neste mistério e acolher a grande prova de amor. Ele precisava morrer na cruz para nos salvar? Não. Mas a cruz foi o meio que nós
oferecemos a Ele para Ele nos salvar. Porque Ele já veio até nós, faltava com que nós fôssemos até Ele. Infelizmente, o que nós temos de nosso era somente o pecado. E assim oferecemos. Mas pela cruz, e depois de 3 dias, Ele retorna com aquilo que Ele tem a oferecer para nós, que é vida, vida eterna, vida gloriosa, vida em um reino que não é somente lá no céu, mas como Ele ensinou a rezar, venha a nós o vosso reino, é aqui na terra. Esta vida gloriosa começa aqui, quando nós vivemos como Jesus. Aceitamos as paixões e dores como Jesus aceitou, que aceitamos morrer para com Ele ressuscitar. Este é o propósito do encontro, que nós reflitamos sobre a nossa caminhada. Para isso, nós podemos fazer uma pequena partilha em família. Veja só. Primeira pergunta: Deus quis a morte de seu próprio filho? Você pode conversar com aqueles que você está reunido, com aqueles que você está dentro de casa. Será que Ele quis? Pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição? Como acreditar em Cristo, ser cristão, mas não crer que Ele ressuscitou? E a terceira e última pergunta: como podemos, também nós, assumir o sofrimento da nossa vida, tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus? Aí está. São 3 perguntinhas excelentes para que nós possamos refletir sobre este sinal, o sinal da nossa salvação, o qual eu quero agora com você fazer a nossa oração final. Rezemos juntos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por participar dessa maneira, mas estar conosco. Que nós possamos, na próxima semana, novamente, termos este momento de oração e conhecimento, partilha fraterna. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para você.